sobre erro padrão e intervalos de confiança. E a gente vai começar isso fazendo um exercício em que a gente vai brincar de Deus, que é uma coisa que somente os estatísticos conseguem fazer. Tem uma piada também que os neurocirurgiões também conseguem fazer, mas como eu não pertenço a esse grupo, eu vou usar a piada só do estatístico. E para isso, eu vou usar o software R. Não vou mostrar como é que faz isso, porque não é o objetivo desse curso, mas eu vou usar o software para fazer uma coisa absolutamente corriqueira, que eu entendo que provavelmente a maior parte dos softwares fazem, que é eu vou criar uma população hipotética de 1 milhão de pessoas com uma média de altura de 1,70 m e 20 centímetros de desvio padrão. E isso se faz num comando, você clica e ele tem lá 1 milhão de números representando a altura de pessoas seguindo uma distribuição com desvio padrão de 1,70 m e 20 centímetros de desvio padrão. Desculpa, com uma média de 1,70 m e 20 centímetros de desvio padrão. Quando eu pego agora essa minha população, então veja, nessa brincadeira eu estou brincando de Deus, porque eu tenho poder e eu criei essa população, eu conheço, eu tenho os dados da altura de cada indivíduo. Então aqui eu estou falando de um censo. Eu tenho esse número, né, de cada indivíduo, de 1 milhão de indivíduos, com um clique do computador. E aí eu fiz aqui um histograma da distribuição de alturas. Essas pessoas você vê que é uma distribuição normal. Isso porque eu enquanto Deus que fez isso, né, Deus entre aspas, enquanto criador dessa amostra, dessa população, eu determinei que ela seguiria uma distribuição normal, que de fato é como a altura se distribui na natureza. É só vocês lembrarem o exercício que eu fiz com vocês quando eu tirei a altura de vocês na reunião síncrona da aula passada, e a gente teve uma distribuição aproximadamente normal, pelo menos aproximadamente simétrica. Então, aí você vê que aqui a média dela, que é esse pico maior, a média, a mediana, está em 1,70 m. Agora, aqui eu fiz aquilo que eu tinha mostrado para vocês até na aula passada, que é, em vez de fazer isso, esse gráfico, com bandas de largura de altura de 10 centímetros, aqui eu fiz ele com bandas de largura de meio centímetro. E aqui eu estou sobrepondo uma curva, cobrindo as bordinhas daquele meu histograma com as bandas mais finas. E essa curva representa uma distribuição normal dessa população. E eu vou trabalhar de agora em diante apenas com a curva, que está representando a distribuição de frequência daquele histograma, mas de uma forma mais suave e mais fácil de eu conseguir trabalhar com ela. Então aqui é a curva de densidade, quer dizer, uma curva de probabilidade da distribuição da altura dessa minha população, que eu criei com o computador. Eu tenho, vale a pena lembrar as propriedades da distribuição normal, então que um desvio padrão para frente da média vai conter 34,1%. Se eu pego um desvio padrão para frente e para trás, eu tenho 68%. Dois desvios padrão para trás e para frente, eu tenho 95%. E eu vejo aqui como é que seria isso na minha amostra. Então, 1,70 m está aqui no meio, 1,90 m, que é um desvio padrão, entre 1,50 m e 1,90 m eu tenho 68%, entre 1,30 m e 2,10 m eu tenho 95%, entre 2,30 m e 1,10 m eu tenho 99,7%. Então até aqui novidade nenhuma. Qual que é a grande questão? A grande questão é o erro aleatório. E é onde mora o diabo. Aqui. Quer dizer, o problema está no erro aleatório. Por quê? Porque toda medida que eu fizer com base numa amostra, mesmo que seja uma amostra probabilística, irá diferir do parâmetro populacional em alguma medida. Veja, o dado que eu tenho aqui é o parâmetro populacional, porque eu sou o criador dessa população e eu conheço o parâmetro. Esse é um privilégio que nenhum pesquisador tem, mas como eu estou fazendo um experimento aqui e eu estou fazendo um exercício teórico, eu criei essa população de 1 milhão de pessoas e eu tenho o parâmetro populacional exato, que é 1,70 m é a minha média.
Só que na hora que eu começo a fazer amostras, né, e eu seleciono grupos de indivíduos, ainda que seja de forma aleatória, haverá um certo ruído. E não necessariamente as amostras que eu tirar dessa população vão encontrar sempre o mesmo parâmetro populacional. Quer dizer, a estatística que advirá dessa amostra nem sempre ela vai convergir com o parâmetro da média de altura da população. Então, enquanto criador dessa população, eu vou usar os poderes do software para fazer amostras aleatórias. Então, de forma sem gastar nenhum tostão, eu vou começar a fazer amostras aleatórias dessa população. Então, aqui, imagine, então, o que eu vou fazer o computador fazer agora? Eu vou pegar e vou pedir para o computador, para o software R, tirar 3 amostras aleatórias dessa minha população de 1 milhão de pessoas, e ele vai fazer isso de forma totalmente aleatória, em que eu estou pedindo para ele selecionar 100 indivíduos. Então, que seria simulando se um pescador fosse entrevistar, me disse 100 pessoas, e depois ele vai e seleciona mais 100 pessoas ao acaso, depois mais 100 pessoas. Então ele fez 3 grupos de 100 pessoas. E esse gráfico aqui mostra a distribuição dessas 3 amostras. Então aqui em azul eu tenho uma amostra aleatória que o software fez para mim. Em rosa eu tenho outra amostra. Em verde uma outra. Vocês veem que a amostra rosa e a verde até são razoavelmente próximas. Elas têm alguma divergência aqui, mas vocês veem que a amostra 3, em azul, ela parece que ela tá um pouquinho mais desviada para a direita, não parece? E ela tem também, então ela tem menos gente aqui nesse canto da esquerda. Então veja, essas divergências são erro aleatório. Isso é um ruído entre o parâmetro da população e a estatística que eu vou conseguir tirar de uma amostra. E se eu pegar agora, usar esses meus poderes aqui do computador, de novo, e tirar mais 3 amostras aleatórias, de novo eu vou encontrar valores e curvas um pouquinho diferentes umas das outras. Porque elas são aleatórias. E isso é esperado que haja esse tipo de erro. E eu preciso, veja como o objetivo da inferência estatística é usar uma amostra para fazer inferências para uma população, eu preciso levar em consideração esse erro aleatório quando eu faço inferências. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, dando seguimento aqui. No mundo real, obviamente nós não somos deuses, né? Eu não tenho essa pretensão, eu sou geriatra, né? E não sabemos o parâmetro real da população. O que a gente consegue é trabalhar com amostras. É isso que a gente faz praticamente sempre. Fora as situações que a gente faz o censo. Mas, de forma geral, o que nós cientistas fazemos é trabalhar com amostras. Então, vamos dar andamento ao nosso raciocínio aqui e ao nosso exercício de imaginação. Então, de novo, eu tenho uma população de 1 milhão de pessoas que é fechada, que eu criei, e eu tenho o poder de, com um clique, fazer amostras. Se eu quero uma amostra de 100 pessoas, ele faz de 100, se eu quero de 200, ele faz de 200. Então agora eu vou criar um exercício imaginário em que eu vou fazer 5.000 amostras de 200 pessoas numa população. Então é como se eu pegasse e criasse 5.000 equipes de pesquisa, desse um orçamento para cada uma delas e falasse assim, olha, você tem como objetivo fazer, para cada uma das equipes, fazer uma amostra aleatória de 200 pessoas dessa população. Então vai lá uma equipe, entrevista 200 pessoas. Vai outra equipe, entrevista 200 pessoas, em média as pessoas. E esse processo é repetido 5.000 vezes. E aí, para cada uma dessas 5.000 amostras de 200 pessoas, eu calculo a média. Então, para a primeira equipe, eu vou lá, pego as 200 pessoas e calculo a média aritmética da altura. E aí eu pego e faço isso para a segunda equipe. Pego as 200 pessoas que elas mediram, calculo a média aritmética e vou criando então uma planilha em que eu vou ter
5.000 registros, e cada um desses registros reflete a média de altura de amostras de 200 pessoas, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar então eu vou pegar esse conjunto de registros de médias e vou fazer um gráfico. E esse daqui é o gráfico da distribuição, veja, das médias. Não é da distribuição da altura de 5.000 vezes 200 pessoas. É a distribuição das médias, é de 5.000 médias de amostras de tamanho 200. Tá bom? Então eu fiz 5.000 amostras de tamanho 200, tirei a média de cada uma delas, e estou fazendo aqui um gráfico em que eu estou plotando as médias. Então, de novo, isso é essencial para entender. Esse gráfico, ele não está plotando as alturas individuais de ninguém. Cada pontinho desse gráfico tem a ver com a frequência com que a média de alturas de cada amostra convergiu. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Aqui no ponto mais alto, que está bem próximo aqui de 1,70 m, tá? Eu tenho o número. Então, veja, a maior parte das minhas amostras, que é o que está aqui, tem uma média que está bem próximo de 1,70 m. E eu tenho que metade das médias dessas 5.000 amostras obteve resultados menores do que 1,70 m e metade delas obteve resultados maiores. E se eu for pegar, por exemplo, eu não tenho aqui a medida no outro gráfico, eu vou ter a medida do desvio padrão disso. Mas isso aqui é muito importante vocês entenderem. Esse gráfico, repito, não é o gráfico de medidas individuais. Esse é um gráfico das médias das alturas das amostras que eu fiz. Então, agora reparem nesse gráfico, que veja, eu tenho aqui 170 centímetros, tá? E eu tenho aqui, olha, no cantinho do rabinho dele, olha, 174, e aqui 166. Ou seja, essa distância daqui para o extremo, sabe? Então aqui, veja, a cada 2 centímetros que eu estou indo. Então, olha aqui eu tenho 170, 168 mais 2 e mais 2. Então aqui eu chego praticamente em zero em 164. E aqui eu chego praticamente em zero, bem próximo dele, em 176. Guardem isso, porque isso aqui é a distribuição das médias. Agora vamos ver no próximo slide a distribuição das pessoas na população. Então veja, aqui a distribuição na população, não mais nas amostras. Então veja, eu tenho aqui 170, que eu sei porque eu criei essa amostra, essa população, desculpa. E veja, aqui, olha, eu tenho pessoas veja, aqui eu não tenho 178, eu tenho 200. Então então eu tenho uma escala que parece diferente, por quê? Porque você vê que os extremos aqui estão em 100 e 250. Não está em 166 e 74. Por quê? Porque aqui eu tenho a distribuição das médias. E aqui eu tenho a distribuição da população. E por que isso acontece? Porque, veja, quando eu estou trabalhando com as médias, né, eu tenho uma amostra aleatória, se eu tenho uma pessoa muito alta de um lado, eu tenho uma pessoa muito baixa de outro lado. E elas vão se anulando e a média tem de ser mais contida, uma medida mais comedida. Então ela acaba sendo mais afunilada a sua distribuição. E quando eu comparo, se eu for pegar agora, colocar no mesmo gráfico essas duas distribuições. Então, se eu for colocar aqui, então veja aqui, olha só outra coisa interessante. A altura, em termos de proporção, porque densidade é proporção, é probabilidade. Então, você vê que a altura dessa distribuição de médias, ela chega próximo a 30%. Já a altura
da minha distribuição populacional, veja, ela chega a 2%, 0,02, que veja, bem diferente de 0,3, que é 30%. Então, se eu for fazer agora um gráfico em que eu coloco as duas curvas uma em cima da outra, usando a mesma escala, eu vou ter esse gráfico aqui, em que em vermelho eu tenho a distribuição das médias e em verde eu tenho a distribuição da população. Então você vê que aqui a minha frequência das médias está próximo de 0,3 e aqui a minha frequência do topo da média está próxima de 2%. Então aqui você consegue entender como que essas medidas elas variam. Então o que esse gráfico está mostrando ao mesmo tempo é a distribuição das médias de 5.000 amostras de 200 indivíduos, que é em rosa e em vermelho, e a distribuição da altura na população. Então fica bem evidente como a distribuição das médias é muito mais afunilada do que a distribuição da altura na medida individual da população. Então, voltando àquilo que a gente aprendeu na primeira aula. Na minha população, tá, que é o dado que eu tenho porque eu criei ele, eu tenho uma média de 170 centímetros, de padrão de 20. Então, aqui estão de 170 a 190, e então, de 150 a 190 eu tenho 68% da população, e aqui até 2 metros e 10, entre 2 metros e 10 e 1 metro e 30, eu tenho 95% da população. Então isso é na minha população, então não é na média das minhas amostras. Como é que fica isso agora nas minhas amostras? Então, aqui de novo o gráfico da distribuição das médias de 5.000 amostras de 200 indivíduos. Aqui eu tenho de novo a média, deu 170 centímetros, tá? E eu tenho aqui uma medida que eu vou chamar de erro padrão. Então veja, isso daqui é... O que é o erro padrão? O erro padrão é o desvio padrão da distribuição das médias amostrais. Ou seja, se eu pudesse fazer isso na vida real, né, e fazer um número enorme de amostras e tirar a média de cada uma, então o erro padrão é o desvio padrão da distribuição das médias. Espero que isso tenha ficado claro. Então, vou retomar. Então, aqui, o desvio padrão, tá? Ela é a medida que é a medida de dispersão em relação à média da população. O erro padrão, ele é a medida de dispersão da média de um número enorme de amostras. Desculpa, voltando. Erro padrão é a medida de dispersão da distribuição das médias de um número grande de amostras daquela população. Então não é a distribuição das pessoas, é a distribuição das médias. E aqui eu tenho um erro padrão que é de 1,4 centímetros. Tá? Aqui eu tinha 20 centímetros. Então você vê que o erro padrão ele é desse meu exercício que eu fiz aqui com 5.000 amostras de 200 pessoas, ele é 1,4, ele é muito menor do que os 20 centímetros que eu tinha antes. Então aqui, para consolidar essa definição, desvio padrão é a medida de dispersão em relação à média da amostra ou da população. Então veja, eu posso também fazer isso em relação à amostra. Por quê? Porque eu medi cada uma das pessoas e aí essa medida ela é a medida de dispersão em relação
a média da amostra de cada indivíduo. Já o erro padrão é a medida de dispersão da distribuição das médias. Então, veja, não é da medida de cada indivíduo. É das médias das amostras repetidas de uma mesma população. Então, acho que eu posso completar isso aqui, olha, medida de dispersão dos indivíduos em relação à média da amostra ou da população. Acho que assim está mais certo. Tá bom? Então, agora, vamos dar seguimento a esse nosso raciocínio. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho 3 gráficos da distribuição. De novo, ó, aqui é distribuição das médias. De 5.000 amostras, também 50, 200. Então, veja, aqui, em vez de, antes, o que eu tinha? Aqui, eu fiz 5.000 amostras de 200 pessoas. Nesse gráfico aqui, eu fiz 5.000 amostras aqui em verde de... Tá, vamos lá. Então aqui tem 50, 200 e 1.000. Então aqui, vamos ver primeiro aqui em vermelho. Então em vermelho eu tenho 5.000 amostras de 200 pessoas. Em verde eu tenho 5.000 amostras de 1.000 pessoas, que é uma curva muito mais apiculada. E em azul eu tenho 5.000 amostras de 50 pessoas. E cada uma delas mostra a distribuição das médias, tá? Dessas amostras, essas 5.000 amostras de 200, 1.000 e 50 pessoas. Então, vocês veem como a distribuição das médias ela muda em função do tamanho da amostra. De forma que, quanto maior o tamanho das amostras, menor o erro padrão. Ou seja, o erro padrão da média. Tá? Porque essa que é o termo correto, seria o erro padrão da média. O erro padrão sempre se remete a uma estatística, não aos indivíduos. Então, aqui, quando eu pego e coloco agora aqueles gráficos, então eu peguei agora esses 3 gráficos aqui e coloquei eles juntos com o gráfico da população que eu criei, no mesmo gráfico. Então vocês veem que aqui embaixo, em rosa, está a população, e aqui estão as distribuições dessas amostras que eu fiz, de 200, 50, 200 e 1.000 pessoas. Então vocês veem que a amostra de 1.000 pessoas, que aqui está em verde claro, está em verde, um tom de verde diferente, ela chega a ser muito mais concentrada em relação ao valor de 1,70 m. Aí em seguida eu tenho aquela amostra média de 200, aqui em vermelho, e depois a amostra de 50, com uma distância um pouquinho menor. Mas não é notável o fato de que todas elas estão centradas ao redor do mesmo valor, que é 1,70 m? E o que acontece? Na vida real, a gente não consegue, a gente não tem recurso, verba, para ficar coletando dados de forma infinita. Não consigo fazer 5.000 amostras de 200 pessoas de população nenhuma. Isso seria um absurdo em termos de desperdício de recursos públicos de pesquisa. O que eu tenho? Eu tenho normalmente uma amostra única, por exemplo, de 200 pessoas, ou de 50 pessoas, ou de 1.000 pessoas. E eu preciso usar essa amostra aleatória única que eu tenho para conseguir fazer inferências sobre aquela população. Agora veja, olha que propriedade interessante. Independente
né, do que da distribuição de base, essas amostras aleatórias que eu fiz, cada uma das três, independente do número de pessoas que eu fiz na amostra, todas elas convergiram aproximadamente no mesmo lugar, que eu consigo ver aqui. E eu consigo ver aqui também. Você vê que todas elas, aparentemente, têm a média delas convergindo, né, para a moda, com certeza, mas a tendência central delas todas está convergindo aqui para 170 centímetros. Então, o que é um objetivo mais palpável do que eu querer avaliar 5.000 amostras da população? O mais palpável é eu conseguir estimar a média da altura da população com base em uma amostra aleatória e calcular uma margem de erro para essa estimativa. E aí a gente está começando a conversar sobre estatística. Aqui eu estou começando a falar, então vou obter uma estatística da minha amostra, que vai ser a média, então a média é uma estatística da amostra, e vou calcular uma margem de erro para essa estimativa, para essa estatística. Então, vamos lá. Então, aqui na vida real, o que eu faço? Eu pego e vou coletar dados de uma amostra populacional para estimar a média de altura da população. Então, fiz aqui. Então, o que eu estou simulando nesse gráfico aqui de baixo? Eu estou simulando uma amostra aleatória de 200 pessoas, que eu vou colher só uma vez. Então, nessa amostra, eu encontrei uma média de 170,3 centímetros. Então, está um pouquinhozinho do 170. Mas está bem próximo. Para mim, 170 e 170,3 é a mesma coisa. Agora, o desvio padrão dessa amostra, quer dizer, da distribuição das pessoas dentro dessa amostra, foi de 21,6 centímetros. E a pergunta fica, como que eu posso calcular o erro padrão com os dados apenas de uma amostra? E a resposta é o seguinte, eu preciso converter esse desvio padrão num erro padrão. Então, isso aqui é um processo que, se vocês quiserem acreditar que foi feito com base em mágica, está tudo bem, porque eu mesmo não sei como isso pode ser derivado. Isso extrapola, inclusive, o meu conhecimento. Mas se vocês quiserem pensar que foi Deus que quis, que foi um mágico do passado, porque está tudo bem. Mas o que é importante entender é que pessoas muito inteligentes conseguiram entender que, de forma aproximada, sabe, eu consigo estimar o erro padrão, que, veja, é aquela medida da dispersão, da distribuição das médias amostrais hipotéticas dessa população. Isso pode ser calculado com essa seguinte fórmula, que eu pego o desvio padrão e divido pela raiz quadrada do número de pessoas da minha amostra. Então, por exemplo, no caso desse meu estudo que eu coloquei aqui, eu tinha uma amostra única de 200 pessoas. Então, quando eu coloco isso na fórmula, eu tenho que o meu erro padrão seria de 21,6, que é o desvio padrão que eu tinha encontrado na minha amostra, dividido pela raiz quadrada de 200. E quando eu faço isso, eu encontro um erro padrão de 1,53. Veja, 1,53 é próximo ao erro padrão que eu encontrei naquelas minhas 5.000 amostras de 200 indivíduos. Aí você fala, mas 1,4 não é igual a 1,53. Não, não é. Mas está próximo o suficiente. Veja, 1,4 a distância dele de 20 centímetros, que é da minha população. Então, para essa distribuição de médias, essa conta aqui de que o erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n é uma aproximação extremamente razoável.
e que a gente usa o tempo todo e que todo software estatístico vai usar para fazer análises frequentistas. Estão entendendo? Então, o que eu faço? Eu estou usando o desvio padrão da minha amostra, dividindo ele pela raiz quadrada do número de pessoas da minha amostra, e esse número está estimando uma grandeza que para mim seria inacessível de outra forma, que eu só conseguiria estar estimando se eu fizesse um número enorme de amostras repetidas dessa população. Então, isso é a mágica que a gente está fazendo. Então, assim, repetindo, então, com o erro padrão, é possível... E o que acontece? O erro padrão, ele é o que eu uso para calcular a margem de erro da estatística, nesse caso a estimativa é minha média, da minha amostra, em relação ao parâmetro populacional. Então, vejam, o que eu estou medindo aqui não é, de novo, eu repito isso, porque essa é a grande questão. Eu não estou medindo com o erro padrão a variação dos indivíduos. Eu estou medindo com o erro padrão a variação das médias. E isso é essencial, por quê? Porque quando eu vou comparar populações, eu não estou comparando os indivíduos nessas populações, eu estou comparando as médias dessas populações. E é por isso, como eu vou comparar as médias, eu preciso de uma estimativa de variabilidade da distribuição das médias e não da distribuição dos indivíduos. O desvio padrão me dá uma medida da distribuição dos indivíduos, da variabilidade, da dispersão dos indivíduos em relação à média, seja da amostra, seja da população. Já o erro padrão me dá uma ideia da distribuição da média das amostras. Ou seja, uma distribuição... Então, se eu tivesse várias médias, a distribuição das médias é essa. O grau de dispersão da distribuição das médias. E é por isso que isso está no coração do que a gente precisa entender quando for começar a comparar médias e outras estatísticas. Então, dando andamento. A margem de erro da estatística, ela se relaciona ao intervalo de confiança, que é algo absolutamente essencial para qualquer análise estatística que a gente vai fazer. E aí o que a gente faz? A gente usa os valores da média e do erro padrão observados na amostra para construir uma distribuição normal de médias das amostras hipotéticas, usando esses valores. Ou seja, ao invés de eu fazer 5.000 amostras, eu faço um caminho reverso, em que eu faço uma única amostra e com o dado desvio padrão dessa amostra, eu divido esse desvio padrão pelo raiz quadrada do tamanho da amostra e estimo como seria a distribuição das médias amostrais de um número enorme de amostras. Tá bom? Então, no meu caso, eu tinha, nesse caso daqui, que eu mostrei para vocês antes, né, em que eu tinha 170,3, desvio padrão de 21,6 e calculei um erro padrão de 1,53. Aqui eu tenho, então, uma média de 170,3 e um erro padrão de 1,53. Então, se isso daqui é a minha amostra, tá? Então aqui o número certinho seria 170,3, mas aqui ele não coloca isso. E o meu erro padrão aqui seria de 1,53, não 1,4. Então, mas esse gráfico aqui é uma aproximação. Então, aqui, olha, o que eu tenho? Eu tenho que esse ponto daqui, de 2 desvios padrão para a direita e 2 desvios padrão para a direita, é a média menos 2 vezes o erro padrão. E aqui eu tenho a média mais 2 vezes o erro padrão. E com isso, né, eu consigo afirmar que 95% das médias, né, devem estar aqui, amostrais devem estar aqui no meio. Tá bom? É mais ou menos isso. Então eu crio um intervalo de confiança que vai. Então a média menos 2 vezes o erro padrão está entre 167,2 a 173,4. E isso daqui é
o meu intervalo de confiança. Então, vamos lá. Qual que é a interpretação, então, errada, mas extremamente comum do intervalo de confiança de 95%? Então, aquele intervalo de confiança que eu calculei antes. Então, existe uma interpretação de que existe uma probabilidade de 95% de que o valor do parâmetro populacional se encontre entre 168 e 173. Tá, aqui está errado. Vamos lá, aqui está. É 167,2 e 173,4. Isso aqui era um erro, desculpe. Então, veja, isso daqui não é a interpretação correta. Porque, veja, quando eu estava falando aqui acima, eu falei, olha, existe o que isso aqui descreve, nessa distribuição, ela descreve a probabilidade de que as médias, tá, das médias amostrais de um número enorme de amostras, elas estejam aqui dentro. Isso não é a mesma coisa que eu falar do parâmetro populacional. E aí, qual que é a interpretação certa do parâmetro populacional? Então, veja, aqui, eu acho que só quando eu consegui ver esse gráfico que isso ficou claro para mim. Então, o que acontece? Cada amostra diferente da população, que é aquilo que eu teria feito se eu fizesse lá 5.000 amostras, então aqui eu tenho um exemplo em que foram feitas 100 amostras da população em relação a uma estimativa qualquer. Tá? Então, cada amostra que eu fiz, olha, eu tenho aqui o valor da média dela, nesse ponto maior, e eu tenho o intervalo de confiança que foi produzido por aquela amostra. Então, eu peguei uma amostra de 200 pessoas, eu encontrei essa estimativa e esse intervalo de confiança. Eu fiz uma segunda amostra, que encontrei uma outra estimativa e essa variabilidade de intervalo de confiança. Aqui, na linha reta, eu tenho o parâmetro populacional que só o criador sabe. E o que acontece? Eu pego e repito, fiz 100 amostras. Desses 100 intervalos de confiança que eu gerei, dessa forma que eu mostrei para vocês aqui antes. Então, o intervalo de confiança ele foi gerado. Eu peguei a minha amostra, calculei a minha estatística, calculei o desvio padrão, dividi o desvio padrão pela raiz quadrada do tamanho de pessoas ali, calculei o erro padrão. Usei isso para calcular o intervalo de confiança. Então eu peguei a média da minha amostra, somei ela com dois erros padrão e cheguei ao limite superior do meu intervalo de confiança. Subtraí a média de 2 vezes o erro padrão e cheguei ao limite inferior do meu intervalo de confiança. Então, se eu repito isso para cada amostra, o que a teoria diz para a gente é que em 95% das vezes o intervalo de confiança que cada uma dessas amostras gerar, ele vai conter o parâmetro populacional. Então, o parâmetro populacional é fixo e desconhecido. A ideia é que 95% dos intervalos de confiança gerados, 95% dos intervalos de confiança, 95% vão conter isso. Haverá, aqui então eu tenho 5 intervalos, esses 100 aqui, que não contêm esse parâmetro populacional, que estão marcados aqui em vermelho. Então eu espero que isso tenha ficado claro. Então, qual que é a interpretação correta do intervalo de confiança? 95% dos intervalos de confiança construídos dessa forma incluirão o parâmetro populacional. E essa é a interpretação mais correta disso. Então, eu vou parar aqui agora e daqui a pouquinho a gente volta com uma diferenciação importante entre o intervalo de confiança e o intervalo de referência.